A chuva caía impiedosa sobre as ruas movimentadas de Gangnam, transformando o asfalto em um espelho reluzente de neon e faróis. Ji-eun, com seus 24 anos e um guarda-chuva furado que mal protegia seu rosto, corria desesperada pela calçada lotada. Seu turno como garçonete no café apertado de Myeongdong havia se estendido até tarde, como sempre, e agora o último ônibus para seu quartinho apertado, em um subúrbio pobre de Seul, havia partido sem ela. "Droga, por que hoje?" murmurou ela, ofegante, enquanto a água encharcava suas roupas baratas e finas. Seu salário mal dava para o aluguel e as refeições simples, arroz e quinte, e perder o transporte significava uma caminhada de horas sob aquela tempestade, ou pior, gastar o pouco que tinha em um táxi. Ela parou em um ponto de ônibus vazio, o coração acelerado, olhando para o relógio no celular rachado. As luzes dos arranha-céus piscavam ao fundo, um lembrete cruel da vida luxuosa que as pessoas como ela só viam em dramas da TV. Ji-eun era só mais uma jovem comum em Seul, órfã desde os 18, trabalhando 2 empregos para sobreviver, sonhando com uma vida melhor, mas sem ilusões. Seus cabelos pretos colavam no pescoço, e ela tremia não só de frio, mas de frustração. "Vou ter que ir a pé mesmo", pensou, resignada, dando o primeiro passo na direção da avenida principal. Foi então que um ronco baixo e elegante cortou o barulho da chuva. Um carro preto reluzente, um Mercedes de luxo com vidros escuros, parou bem ao lado dela. A porta do passageiro traseiro se abriu devagar, e uma voz grave, com um tom de autoridade que fez o estômago de Ji-eun revirar, ecoou: "Entre. Você vai se afogar aí fora." Ela congelou, virando-se devagar. Dentro do carro, iluminado por uma luz suave interna, estava um homem que parecia saído de um filme de ação. Alto, ombros largos sob um terno impecável de alfaiataria italiana, cabelos pretos penteados para trás e um olhar penetrante que a prendia no lugar. Seus traços eram afiados, como esculpidos em pedra, olhos escuros que avaliavam tudo com frieza calculada. Ele era Min-jun, 32 anos, o chefe implacável de uma das facções mais poderosas da máfia coreana em Seul. Conhecido nos círculos subterrâneos como o Fantasma, por sua habilidade em desaparecer rivais sem deixar rastros, Min-jun controlava o fluxo de apostas ilegais, contrabando e proteção em bairros como Hongdae e Itaewon. Mas ali, sob a chuva, ele era só um estranho oferecendo carona. Ji-eun piscou, o coração martelando. "O quê?" "Eu não." "Eu não te conheço", gaguejou ela, recuando um passo. A ideia de entrar em um carro de luxo com um desconhecido gritava perigo. Em Seul, histórias de sequestros e pior circulavam nos noticiários. Mas a chuva intensificou e o frio mordia sua pele. "Por favor, entre antes que pegue uma pneumonia", insistiu ele, a voz baixa, quase um comando disfarçado de preocupação. Havia algo em seu tom, uma mistura de impaciência e curiosidade que a desarmou. Seus guarda-costas, 2 homens robustos no banco da frente, nem se mexeram como estátuas. Com as pernas trêmulas, Ji-eun hesitou, mas o cansaço venceu. Ela deslizou para o banco de couro macio, o cheiro de couro novo e um perfume amadeirado caro invadindo seus sentidos. O carro era um mundo à parte. Aquecimento suave, música clássica baixa tocando e Min-jun ao seu lado, ocupando o espaço com uma presença magnética. "Obrigada", murmurou ela, evitando seus olhos, as mãos apertando a bolsa velha no colo. "Eu só. Perdi o ônibus. Moro em Nowon. É longe." Ele assentiu, os lábios curvando-se em um sorriso mínimo, quase imperceptível. "Nowon? Longe mesmo, eu sou Min-jun." Ele estendeu a mão e, quando ela a tocou, um choque elétrico percorreu sua pele. A palma dele era quente, firme, contrastando com o frio dela. Ji-eun retirou a mão rápido demais, corando. "Ji-eun", respondeu, forçando um sorriso educado. O carro acelerou suavemente pela avenida, passando por lojas de grife e multidões abrigadas, enquanto a chuva tamborilava no teto. A conversa começou hesitante. "Você trabalha por aqui?", perguntou ele, virando-se ligeiramente para ela.
Seus olhos a estudavam, como se vissem além da fachada cansada. A curva suave de seu pescoço, o jeito como ela mordia o lábio inferior de nervoso. Ji-un riu baixinho, um som leve que cortou a tensão. Trabalho em um café em Myeongdong. Nada glamouroso como isso. Ela gesticulou para o carro, e Min-jun ergueu uma sobrancelha divertido. Glória é superestimada. Às vezes o simples é melhor. Havia um subtexto ali, algo que fez o ar entre eles esquentar, mas Ji-eun atribuiu ao aquecimento. Enquanto dirigiam, ele contou casualmente sobre uma reunião de negócios que acabara cedo, omitindo, é claro, que envolvia uma negociação tensa com um rival em um clube underground de Gangnam. Ji-eun, relaxando aos poucos, compartilhou anedotas do café, clientes chatos, o cheiro eterno de café queimado. Uma vez um cara pediu latte com 6 shots de espresso. Quase explodia a máquina, disse ela rindo, e Min-jun surpreendeu-se com uma risada genuína, rouca e rara. Seus mundos colidiam ali. Ela, a garota pobre lutando dia a dia. Ele, o rei das sombras, onde uma palavra errada podia custar vidas. Mas naquele momento, com a chuva como trilha sonora, havia uma faísca, um olhar demorado, um roçar acidental de joelhos que enviou um arrepio por sua espinha. O carro parou em um sinal vermelho perto da estação de metrô de Jongno, e o motorista, um dos guarda-costas, murmurou algo no interfone. Min-jun franziu a testa, o humor evaporando. "Fique no carro", ordenou ele a Ji-eun, a voz endurecendo. Ela virou-se confusa e viu através do vidro um grupo de homens suspeitos, tatuagens visíveis sob casacos molhados, aproximando-se devagar. Eram rivais, farejando fraqueza. O coração de Ji-eun disparou. "O que está acontecendo?" sussurrou ela, o pânico subindo. Min-jun a olhou, os olhos flamejando com uma intensidade que a deixou sem fôlego. "Nada que você precise se preocupar. Mas você acabou de entrar no meu mundo." Antes que ela pudesse responder, o carro acelerou, deixando os homens para trás. Mas o medo, e algo mais perigoso, uma atração inexplicável, pairava no ar como a névoa da chuva. Ji-eun percebeu, tarde demais, que aquela carona simples poderia mudar tudo. E quando o carro virou para uma rua escura, um tiro ecoou ao longe, fazendo-a se encolher contra ele. O carro disparou pela rua escura de Jongno, os pneus chiando contra o asfalto molhado, enquanto a chuva martelava o teto como um tambor de guerra. Ji-eun se encolheu no banco de couro, o corpo colado involuntariamente ao de Min-jun, sentindo o calor dele irradiar através do terno úmido. Seu coração batia descompassado, ecoando o tiro distante que ainda reverberava em sua mente. "O que foi aquilo?" sussurrou ela, a voz trêmula, os dedos apertando a alça da bolsa como se fosse uma âncora. Min-jun não respondeu de imediato. Seus olhos fixos na rua à frente, ele gesticulou para o motorista, um homem corpulento chamado Kang, que pisava no acelerador com precisão militar. No banco do passageiro, o outro guarda-costas, Tai-ho, verificava o retrovisor, a mão casualmente sobre o coldre escondido sob o casaco. "Apenas uns cachorros latindo", disse Min-jun finalmente, a voz baixa e controlada, mas com um tom que não admitia perguntas. Ele se virou para ela, e por um segundo sua mão roçou o braço de Ji-eun, um toque breve que enviou um arrepio inesperado pela sua pele. "Você está bem." Ji-eun assentiu, mas mentia. O pânico ainda a consumia, misturado a uma confusão maior. Quem era esse homem? Por que rivais o perseguiam como em um filme de gangsters? Ela se afastou ligeiramente, criando espaço, mas o carro era pequeno demais para isso. Eu acho que devo descer aqui. Meu bairro não é longe." Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, e ela odiou isso. Odiava parecer vulnerável na frente de alguém como ele, com aqueles olhos que pareciam desvendar segredos. Ele riu baixinho, um som rouco que quebrou a tensão como um raio de sol na tempestade. "Agora, com essa chuva e esses cachorros por aí? Nem pensar. Eu te levo até em casa." Havia uma autoridade em suas palavras, mas também algo mais suave, quase protetor. Min-jun recostou-se no banco,
os ombros relaxando um pouco, e estendeu a mão para o bar do carro pegando uma garrafa de água. Beba, você está tremendo. Ela aceitou a garrafa, os dedos roçando os dele de novo, dessa vez intencional. O toque foi elétrico, quente contra o frio que ainda a envolvia. Ji-eun tomou um gole tentando se recompor. Você faz isso sempre. Oferece carona para estranhas e foge de tiros. As palavras saíram com um toque de humor sarcástico, uma defesa automática para mascarar o medo. Ela não era do tipo que se encolhia. No café, lidava com clientes embriagados e gerentes rabugentos o dia todo. Min-jun ergueu uma sobrancelha, os lábios se curvando em um sorriso genuíno, o primeiro que ela via sem sombras. Só para as que parecem prestes a se afogar em poças. E o tiro? Provavelmente fogos de artifício. Seul tem muitos disso nessa época. Ele mentia com facilidade, mas seus olhos traíam uma faísca de diversão. Kang, do banco da frente, soltou uma risada abafada. E Tai-ho murmurou algo como, chefe, você é péssimo mentiroso, mas baixinho o suficiente para ser ignorado. A conversa fluiu aos trancos, enquanto o carro serpenteava pelas ruas de Nowon, passando por prédios residenciais cinzentos e barraquinhas de rua fechadas pela chuva. Ji-eun relaxou um pouco, contando sobre seu dia no café, o cliente que derrubara um latte inteiro no chão e culpara ela. O cheiro de pão fresco que impregnava suas roupas. Eu vivo cheirando a café. Meu chefe diz que é meu perfume grátis, brincou ela, e Min-jun riu de novo, inclinando-se mais perto para farejar o ar dramaticamente. Não é ruim. Melhor que o meu. Cigarro e negócios ruins. O gesto foi tão inesperado, tão leve, que Ji-eun corou, sentindo o calor subir pelo pescoço. Ele estava perto demais agora, o joelho roçando o dela a cada curva, e o perfume amadeirado dele se misturava ao dela de café, criando uma combinação inebriante. Você trabalha com o quê, exatamente? Perguntou ela, curiosa apesar do bom senso gritando para não se envolver. Negócios import-export, respondeu ele vagamente, os olhos fixos nos dela por um momento longo demais. Havia uma intensidade ali, uma possessividade sutil que a fez engolir em seco. E você? Garçonete é só o começo, aposto. Ji-eun balançou a cabeça, rindo. Sonho em ser designer de moda, mas por enquanto é sobreviver. Meu quarto é menor que o porta-malas desse carro. Ela gesticulou para o espaço luxuoso e Min-jun franziu a testa, como se a imagem o incomodasse. Você merece mais que isso, murmurou ele, a voz baixa, quase para si mesmo. Foi o primeiro sinal de algo além de cortesia. Uma faísca de ciúme pelo destino dela, ou talvez pelo mundo que a mantinha presa. O carro parou em frente ao prédio decadente de Ji-eun, um edifício de 3 andares em uma rua estreita de Nowon, com luzes fluorescentes piscando na entrada. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas o ar ainda estava carregado. Obrigada pela carona. De verdade, disse ela, abrindo a porta, mas Min-jun segurou seu pulso gentilmente, o toque firme e quente enviando um pulso de desejo inesperado por sua veia. Espere. Me dê seu número, por segurança, caso esses fogos voltem. Ji-eun hesitou, o coração acelerando de novo. Não de medo, mas de algo mais perigoso, uma atração que crescia como a umidade no ar. Por quê? Você nem me conhece. Ele sorriu, os olhos escuros brilhando. Talvez eu queira mudar isso. E se eu disser que é uma ordem? O tom era brincalhão. Mas havia uma borda de comando, um vislumbre do chefe da máfia por baixo da fachada charmosa. Ela digitou o número no celular dele, sentindo os olhares de Kang e Tai-ho pelo retrovisor, curiosos, talvez protetores. Tudo bem, mas não me ligue às 3 da manhã para caronas, retrucou ela com um sorriso tímido. Min-jun assentiu, soltando o pulso dela devagar, os dedos traçando uma linha leve na pele antes de recuar. Boa noite, Ji-eun. Durma bem. Enquanto subia as escadas rangentes para seu quarto, o celular vibrou com uma mensagem. Chefe aqui. Se precisar de algo, me avise. M. Ela sorriu apesar de tudo, mas o sorriso morreu quando, ao olhar para baixo, viu um carro preto estacionado do outro lado da rua, os faróis apagados, observando.
O mundo de Min-jun havia colidido com o dela. E agora, uma sombra se estendia sobre sua porta. O que ele não sabia era que um dos rivais, escondido nas sombras, já havia anotado o endereço e planejava usar a garota pobre como isca para atrair o fantasma. Ji-eun acordou com o sol filtrando pelas cortinas finas de seu quartinho em Nowon, o celular ainda na mão, a mensagem de Min-jun piscando na tela como um lembrete insistente da noite anterior. Seu corpo doía de cansaço, mas a mente fervilhava com imagens dele, o toque firme no pulso, o sorriso raro que suavizava aqueles traços afiados. Isso é loucura, murmurou ela para si mesma, jogando o celular na cama bagunçada. Ela precisava trabalhar. O turno no café de Myeongdong começava em 2 horas, e atrasos significavam menos gorjetas. Mas enquanto se vestia com uma blusa simples e jeans desgastados, o telefone vibrou de novo. Era ele. Café da manhã eu passo aí em 30 minutos, M. O coração dela acelerou, uma mistura de empolgação e pavor. Como recusar um homem que dirigia um Mercedes e fugia de fogos de artifício? Ela respondeu rápido. Não posso, tenho trabalho, mas obrigada. Minutos depois, o carro preto parou na rua estreita e Min-jun desceu, impecável em uma camisa social cinza que abraçava os ombros largos sem gravata, o colarinho aberto revelando um vislumbre de pele bronzeada. Ele carregava uma sacola de papel de uma confeitaria famosa de Insadong, o cheiro de pães frescos e café escapando para o ar úmido da manhã. Eu insisto, disse ele, estendendo a sacola com um sorriso que misturava charme e teimosia. Ji-eun abriu a porta do prédio hesitante e o convidou para subir. O quartinho era minúsculo, com uma cozinha improvisada e uma mesa bamba, mas ele entrou sem hesitar, como se aquilo fosse um palácio. Meu Deus, é acolhedor, comentou ele olhando ao redor com uma expressão que ela não soube decifrar. Pena? Admiração? Ele se sentou na cadeira única, os joelhos quase tocando os dela quando ela se acomodou do outro lado. Eles comeram em silêncio no início, o vapor do café subindo entre eles. Ji-eun mordeu um croissant amanteigado, o sabor luxuoso contrastando com seu arroz habitual. Por que isso? Você mal me conhece, perguntou ela, limpando as migalhas dos lábios com o dorso da mão. Min-jun a observou, os olhos escuros demorando-se no gesto, como se memorizasse cada detalhe. Porque ontem você me fez rir, e eu não rio fácil. Havia uma vulnerabilidade ali, uma rachadura na armadura do homem que comandava as sombras. Ele contou casualmente sobre sua infância em um bairro pobre de Busan, antes de subir na hierarquia da máfia. Eu era como você, lutando por cada won, mas omitiu os detalhes sangrentos, os anos de violência que o moldaram. A conversa fluiu para o flerte leve, com toques de humor. Você come como se fosse a última refeição, brincou ela, vendo-o devorar o pão com apetite surpreendente para alguém tão controlado. Min-jun ergueu uma sobrancelha, inclinando-se para a frente até que seus rostos estivessem a centímetros de distância, o hálito quente misturando-se ao dela. Talvez seja. Ou talvez eu esteja compensando por noites sem dormir. O ar entre eles crepitava, carregado de tensão. Ji-eun sentiu o calor subir pelo pescoço, os olhos dele fixos nos lábios dela, como se estivesse prestes a beijá-la. Seus joelhos se tocaram sob a mesa, um roçar deliberado que enviou faíscas pela perna dela, e ela não se afastou. Mas o momento foi interrompido pelo celular dele, vibrando insistentemente. Min-jun praguejou baixinho em coreano, respondendo em um tom cortante. Eu tenho que ir. Negócios. Ele se levantou, mas antes de sair, puxou-a para um abraço breve, o corpo dele firme contra o dela, o cheiro amadeirado de sua colônia envolvendo-a como uma promessa. Me encontre hoje à noite, em Hongdae, no clube Blue Moon, às 10 horas. Não me faça esperar. Era uma ordem disfarçada de convite, e Ji-eun assentiu, o coração disparado, sentindo o eco do abraço em sua pele mesmo depois que ele partiu. O dia no café passou em um borrão de clientes apressados e o zumbido das máquinas de expresso, mas a mente de Ji-eun estava em outro lugar. Sua amiga e colega, Su-min,
notou o rubor constante. Ei, você está brilhando hoje. Namorado novo? Ji-eun riu, negando, mas o segredo a consumia. Às 10 horas, ela se arrumou com o melhor que tinha, um vestido preto simples que comprara em uma feirinha de rua, e pegou o metrô para Hongdae, o distrito pulsante de Seul, com suas ruas cheias de grafites, bares e jovens dançando sob luzes neon. O Blue Moon era um clube subterrâneo, fachada discreta, mas dentro o baixo tampava como um coração acelerado, corpos se movendo em uma névoa de fumaça e luzes estroboscópicas. Min-jun a esperava em um canto VIP, cercado por Kang e Tai-ho, mas seus olhos a encontraram imediatamente na multidão. Ele a puxou para o sofá de couro, a mão na base de suas costas, guiando-a com uma possessividade que a fez tremer. Você veio, murmurou ele, a voz rouca sobre a música. Eles dançaram, ou melhor, se moveram juntos, os corpos colados no ritmo pulsante, o suor misturando-se, as mãos dele na cintura dela traçando círculos lentos que subiam perigo e desejo. Você é perigosa, confessou ele perto do ouvido dela, os lábios roçando a orelha, enviando arrepios pela espinha. Ji-eun virou-se, os seios pressionando contra o peito dele, e por um segundo, seus lábios se aproximaram, o beijo iminente, o mundo reduzido ao calor entre eles. Mas então, um tumulto irrompeu no andar inferior. Gritos, vidros quebrando, rivais invadindo o clube, armados e furiosos, procurando Min-jun. Ele a empurrou para trás do sofá, os olhos flamejando com fúria protetora. Fique aqui. Kang e Tai-ho sacaram armas, o caos explodindo ao redor. Ji-eun se encolheu, o coração na garganta, enquanto tiros ecoavam e corpos caíam. No meio da confusão, um rival a avistou reconhecendo-a da noite anterior. É a garota dele. Peguem-na. O pânico a invadiu. Ela estava no epicentro agora, e Min-jun, lutando como um demônio, gritou seu nome pela primeira vez com desespero real. O caos no Blue Moon explodiu como uma bomba, o ar carregado de fumaça, gritos e o cheiro metálico de pólvora misturado ao suor e ao perfume barato da multidão em pânico. Ji-eun se encolheu atrás do sofá de couro no canto VIP, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar do peito. Seus olhos varriam a pista de dança agora transformada em campo de batalha. Corpos se jogando para todos os lados, mesas viradas, garrafas estilhaçando no chão pegajoso. Min-jun estava no meio da confusão, uma silhueta imponente em meio aos flashes estroboscópicos, trocando socos e tiros com os invasores. Seu terno rasgado na manga revelava um braço musculoso, marcado por uma tatuagem antiga. Um dragão coreano, símbolo de sua facção. Kang, cubra o flanco esquerdo, gritou ele, a voz cortando o barulho como uma lâmina. Tai-ho, ao lado, disparou sua arma com precisão fria, derrubando um rival que se aproximava perigosamente. Mas Ji-eun viu o momento em que tudo piorou. O homem tatuado que a avistara, um brutamontes com cicatrizes no rosto, apontou diretamente para ela, os olhos brilhando com malícia. É ela, a vadia do fantasma. Peguem-na para ele sentir na pele. O pânico a paralisou por um segundo, mas o instinto de sobrevivência a impulsionou. Ela rastejou pelo chão, evitando estilhaços de vidro que cortavam como facas, o vestido preto agora sujo e rasgado na bainha. Min-jun, sussurrou para si mesma, o nome escapando como uma oração. Ele se virou no exato momento em que dois rivais a cercaram, um deles agarrando seu braço com força bruta, os dedos cravando na pele como garras. A dor a fez gritar, um som agudo que ecoou acima da música distorcida. Min-jun reagiu como um predador. Ele derrubou o primeiro com um soco no queixo que ecoou como um trovão, o corpo do homem caindo inerte. O segundo, no entanto, sacou uma faca, pressionando-a contra o pescoço de Ji-eun, o metal frio roçando sua jugular. Afaste-se, fantasma, ou corto a garganta dela, rosnou o rival, o hálito azedo de Soju invadindo o espaço dela. Ji-eun congelou, os olhos arregalados encontrando os de Min-jun a poucos metros. Havia algo cru ali, uma vulnerabilidade que ela nunca vira. Medo, não por ele,
mas por ela. Seus olhos escuros flamejavam com fúria possessiva, o peito arfando sob a camisa aberta, revelando o suor escorrendo pela pele bronzeada. Solte-a, agora, ordenou Min-jun, a voz baixa e letal, como o ronco de um motor prestes a explodir. Ele ergueu as mãos em rendição falsa, mas seus músculos tensionados traíam a prontidão para atacar. O clube inteiro parecia prender a respiração. Até os rivais restantes pausaram, sentindo o peso da autoridade dele. Ji-un sentiu o braço do captor tremer ligeiramente. Ele sabia quem era Min-jun, o homem que fazia rivais desaparecerem nas sombras de Seul. Você acha que isso te salva? Sua putinha aqui vai pagar pelo que você fez ao meu irmão. Cuspiu o homem, apertando mais a faca, um filete de sangue escorrendo pelo pescoço dela. O tempo se esticou, o mundo reduzido àquele triângulo de tensão. O calor do corpo de Min-jun irradiando à distância, o cheiro de sangue e medo misturando-se ao perfume amadeirado dele que ainda pairava em sua memória. Ji-un engoliu em seco, o coração disparado não só pelo perigo, mas pela intensidade do olhar dele. Um misto de raiva e algo mais profundo, uma promessa silenciosa de que ele a protegeria a qualquer custo. Me solte, murmurou ela para o rival, a voz surpreendentemente firme, injetando um toque de humor negro para mascarar o terror. Você não quer sujar sua faca com alguém que cheira a café ruim. O homem riu, mas foi um erro. A distração durou o suficiente para Min-jun avançar como um raio. Ele agarrou o pulso do rival, torcendo com força brutal até a faca cair, e acertou um golpe no estômago que o dobrou ao meio. Ji-un tropeçou para trás, caindo nos braços de Min-jun, que a envolveu com urgência, o corpo dele um escudo quente e sólido contra o caos. Seus lábios roçaram a orelha dela, enquanto sussurrava. Você está bem? Diga que sim. O toque era elétrico, as mãos dele traçando as costas dela em um gesto protetor, os dedos se entrelaçando nos cabelos úmidos de suor. Ela assentiu, pressionando o rosto contra o peito dele, sentindo o batimento acelerado do coração dele ecoar o seu, um ritmo compartilhado de desejo e perigo. Eu pensei que era o fim, confessou ela, a voz abafada contra a camisa dele, o cheiro de colônia misturado a suor criando uma intimidade crua. Min-jun a ergueu nos braços, carregando-a para uma saída lateral enquanto Kang e Tai-ho cobriam a retirada, tiros ainda ecoando. Nunca. Eu não deixo ninguém tocar no que é meu, murmurou ele, os olhos encontrando os dela em um momento de vulnerabilidade pura. Havia uma possessividade ali que a aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. O dilema se instalando em sua mente, fugir desse mundo ou se render à atração que a consumia. Eles saíram para a rua de Hongdae, a noite úmida de Seul, envolvendo-os como um manto. O carro os esperava, motor rugindo, e Min-jun a instalou no banco traseiro, seus corpos colados no espaço apertado, enquanto aceleravam para longe. Por que eu? Por que me arrastar para isso? Perguntou ela, virando-se para ele, os joelhos se tocando, o calor subindo entre eles apesar do ar condicionado gelado. Min-jun hesitou, o rosto iluminado pelos faróis passageiro, revelando linhas de cansaço que ele escondia tão bem. Porque você me faz sentir vivo, Ji-un, não como um fantasma. Mas isso é perigoso. Meus inimigos usam fraquezas como você contra mim. Ela riu baixinho, um som trêmulo, tocando o rosto dele com hesitação, os dedos traçando a mandíbula afiada. Fraqueza ou força? O ar crepitou, os lábios dele se aproximando dos dela em uma quase boca. O fôlego quente misturando-se, as mãos dele subindo pela coxa dela em um toque que prometia mais. Desejo puro, sem barreiras. Mas o celular dele vibrou, interrompendo o momento. Era um de seus homens. Chefe, a polícia está vindo, e há um traidor na facção. Alguém vazou sua localização. Min-jun praguejou, o corpo tensionando contra o dela. Eu tenho que lidar com isso. Fique longe por enquanto, por sua segurança. Ji-un balançou a cabeça, o conflito interno rasgando-a. Amor ou sobrevivência? Não, eu não fujo.
Mas enquanto o carro parava em uma rua escura, ele a beijou rapidamente, um selo de fogo que a deixou tonta. Vá para casa. Eu cuido disso. Ela desceu, o coração partido, mas ao virar a esquina para pegar um táxi, uma sombra a seguiu. Um dos rivais, ou pior, alguém de dentro do círculo de Min-jun. O dilema se tornava uma armadilha: trair o amor por lealdade à própria vida ou sacrificar tudo por ele. E quando seu celular tocou com uma mensagem anônima: "Ele te usa, fuja antes que morra", o mundo dela desabou. Ji-un correu pela rua escura de Hongdae, o coração ainda acelerado pelo beijo apressado de Min-jun, o gosto dele, salgado de suor e urgente, persistindo em seus lábios. A mensagem anônima piscava no celular como um veneno. "Ele te usa. Fuja antes que morra." Suas mãos tremiam enquanto apagava a tela, o ar úmido da noite colando o vestido rasgado à pele. "Quem diabos é você?" murmurou para o vazio, olhando para trás. A sombra que a seguira havia sumido, mas o medo se enraizava como raízes frias em seu estômago. Ela pegou um táxi de volta para Novon, o motorista tagarelando sobre o trânsito noturno de Seul, alheio ao caos em sua mente. Em casa, o quartinho apertado parecia ainda mais sufocante, as paredes finas ecoando o zumbido distante do metrô. Ji-un trancou a porta com 3 voltas, o corpo exausto desabando na cama estreita. O pescoço latejava onde a faca roçara, um hematoma roxo florescendo como uma marca de guerra. "Isso não pode ser real", sussurrou, tocando o local, mas as memórias invadiam. O corpo de Min-jun contra o dela no clube, protetor e feroz. O sussurro possessivo que a fazia derreter apesar do terror. Ele era perigoso, sim. Um fantasma da máfia coreana, como os rumores sussurravam nos becos de Itaewon. Mas por que o desejo a consumia tanto? Por que, em meio ao caos, ela se sentia viva pela primeira vez em anos? O celular vibrou de novo. Dessa vez, uma chamada de número desconhecido. Ela atendeu, a voz rouca de Min-jun cortando o silêncio. "Ji-un, você chegou bem?" Havia urgência em seu tom, misturada a algo quebrado, como se o peso do mundo o esmagasse. Ela hesitou, a mensagem anônima ecoando em sua cabeça. "Sim, mas e você? O que foi aquilo no clube? E essa mensagem que eu recebi?" As palavras saíram atropeladas, acusadoras. Do outro lado, um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som de passos apressados. Ele devia estar em algum esconderijo, talvez um apartamento discreto em Gangnam. "Que mensagem?" perguntou ele, a voz endurecendo. Ji-un leu em voz alta, o coração apertando ao ouvir as palavras ecoarem. Min-jun praguejou baixinho em coreano, um som gutural que a fez imaginar sua mandíbula tensionada. "É um truque. Meus rivais, ou pior, alguém de dentro. Eu tenho um traidor na facção, Ji-un. Alguém que vazou minha localização pro Blue Moon. E agora, eles sabem de você." Ele pausou, o fôlego irregular. "Eu nunca quis te envolver. Você era só uma carona. Mas desde aquela chuva, você bagunçou tudo. Me faz querer largar isso, fugir com você para algum lugar onde não haja sombras." As palavras a atingiram como um soco suave, misturando raiva e anseio. "Largar? Você é o chefe, Min-jun, o fantasma. Como eu posso acreditar que não me usa? Para distrair seus inimigos, ou pior." Lágrimas quentes escorreram pelo rosto dela, o travesseiro absorvendo o sal. Ele riu, um som amargo e rouco sem humor. "Usar? Se eu quisesse, já teria te mandado para longe, mas eu não consigo. Minha vida. Comecei isso em Busan, órfão como você, vendendo cigarros no mercado negro para sobreviver. Matei meu primeiro homem aos 20 para proteger o que era meu. Agora controlo tudo. Apostas em Gangnam, contrabando em Incheon. Mas é uma prisão. Você é a primeira coisa real em anos." O confessionário veio em ondas, revelando camadas que ela nem sonhava. O trauma de uma mãe perdida na pobreza, o irmão mais novo assassinado por rivais quando ele era só um garoto lutando por poder. "Eu construí isso para nunca mais ser fraco", murmurou ele, a voz embargada. "Mas com você eu sou. Fraco o suficiente para te querer mais que tudo."
Ji-un sentiu o peito apertar, o desejo florescendo apesar do medo, imaginando os braços dele ao redor dela, o calor da pele dele contra a sua, os beijos que prometiam fogo sem fim. Eu sinto o mesmo, admitiu ela, a voz suave. Mas isso me assusta. Hoje no clube, quando ele me pegou, eu pensei em você, não em fugir. Eles conversaram por horas, a ligação um fio tênue conectando seus mundos partidos. Min-jun descreveu o plano emergente, confrontar o traidor em uma reunião secreta no dia seguinte, em um armazém abandonado perto do rio Han. Eu preciso de você longe. Vá para a casa da sua amiga Su-min, fique segura. Mas Ji-un balançou a cabeça mesmo que ele não visse. Não, se isso é real eu ajudo. Eu vi o traidor no clube, o cara com a cicatriz no queixo que hesitou antes de me soltar. Ele não atirou em você de imediato. É um dos seus. O silêncio que seguiu foi carregado, quebrado por um suspiro dele. Você é teimosa, perigosa. Havia afeto na voz, um tom brincalhão que aliviou a tensão. Como a chuva que nos uniu, insistente e refrescante. Ji-un riu baixinho, imaginando o sorriso dele, os olhos escuros suavizando. E você é o tipo que acha que manda na tempestade. Mas e se eu te disser que eu vou pro armazém, para te proteger como você me protegeu? Ele protestou, mas a conversa derivou para o flerte, as palavras se tornando sussurros íntimos. Quero te tocar de novo, confessou ele, a voz rouca. Sentir sua pele, o jeito como você treme quando eu chego perto. O ar pareceu esquentar mesmo à distância. Ji-un mordeu o lábio, o corpo respondendo com um calor familiar, as coxas se apertando involuntariamente. Mas o idílio foi cortado por um barulho do lado dele. Vozes abafadas, passos. Eu tenho que ir. Prometa que fica em segurança. Ela prometeu, mas no fundo o conflito rugia. Lealdade ao amor ou ao instinto de sobrevivência? Desligando, Ji-un se levantou, o corpo formigando com a decisão. Ela vasculhou a gaveta por um casaco velho, o plano se formando. Seguir Min-jun amanhã, confrontar o traidor sozinha se preciso. O desejo por ele era inegável, uma chama que queimava o medo, mas o perigo crescia. Enquanto o sol nascia sobre os telhados de Novon, uma batida na porta a fez congelar. Não era o entregador de comida, mas um envelope deslizado por baixo, contendo uma foto dela no clube com as palavras rabiscadas. Ele morre amanhã. Junte-se a nós ou morra com ele. O traidor estava mais perto do que pensavam, e o confronto final se aproximava, forçando Ji-eun a escolher. Trair o amor por uma vida segura ou arriscar tudo num plano desesperado que poderia uni-los para sempre, ou destruí-los. O sol poente tingia o rio Han de laranja e ouro, mas o armazém abandonado em Yeouido era um labirinto de sombras frias e ecos metálicos. Ji-eun se esgueirava pela entrada lateral, o casaco velho enrolado no corpo como uma armadura improvisada, o coração martelando como o tráfego distante de Seul. O envelope com a foto queimava em seu bolso, uma prova de que o traidor a vigiava de perto. Eu não fujo, repetia para si mesma, as palavras de Min-jun ecoando em sua mente. Mas o medo a roía. E se ela chegasse tarde demais? O cheiro de ferrugem e água parada invadia suas narinas, misturando-se ao perfume residual de café que ainda grudava em sua pele. Lá dentro, vozes abafadas cortavam o ar úmido. Min-jun estava no centro do espaço cavernoso, cercado por caixotes empilhados como tumbas, Kang e Tai-ho flanqueando-o com armas em punho. Diante dele, o homem com a cicatriz no queixo, o rival do clube, sorria com malícia, mas não sozinho. Ao seu lado, um rosto familiar. Não um estranho, mas o motorista Kang, o guarda-costas leal que Ji-eun vira rir na noite da carona. O traidor era interno, uma cobra no ninho. Você acha que pode me derrubar assim, fantasma? Zombou o cicatrizado, a voz ecoando como um tiro. Kang aqui nos contou tudo, sua fraqueza pela garçonete pobre. Ela é o preço pela traição ao nosso pacto. Min-jun congelou, os olhos escuros se estreitando para Kang, que baixava a cabeça, culpado. Por quê? Eu te dei tudo, lealdade e poder. A voz de Min-jun era baixa,
letal, mas rachada pela decepção. Kang engoliu em seco, os ombros curvados. Você mudou, chefe. Desde ela. Virou mole, arriscando tudo por uma carona idiota. Os rivais prometeram mais, liberdade e dinheiro limpo. Ji-eun observava de trás de um caixote, o pulso acelerado, o corpo tenso como uma corda esticada. Ela viu o cicatrizado erguer a arma, apontando para Min-jun, e o instinto a impulsionou. Com um grito rouco, ela surgiu das sombras, jogando o envelope no chão. Pare! Eu sei de tudo. A foto, as mensagens. Foi você, Kang, me usando como isca. Os três se viraram surpresos. Tai-ho ergueu a arma, mas Min-jun gesticulou para ele parar, os olhos encontrando os dela em uma mistura de fúria e alívio. Ji-eun, o que diabos você faz aqui? Eu disse para ficar segura. Ela ignorou, avançando com as pernas trêmulas, o olhar fixo no traidor. A mensagem anônima era sua, não era? Para me afastar, mas eu vi através. Você hesitou no clube porque ainda tem consciência. Kang piscou, o rosto contorcido em pânico. Garota, saia daqui. Isso não é da sua conta. Mas Ji-eun riu, um som nervoso e desafiador, injetando humor no abismo. Minha conta? Vocês me arrastaram para isso com uma carona e um café da manhã. Agora eu termino. Ela se aproximou de Min-jun, tocando seu braço. O calor dele a ancorou, um contraste elétrico com o frio do armazém. Seus dedos se entrelaçaram brevemente, um toque que dizia mais que palavras. Eu escolho você. O cicatrizado rosnou, avançando com a arma. Chega de conversa fiada. Mas Min-jun foi mais rápido, um borrão de movimento. Ele desarmou o rival com um golpe preciso, o corpo do homem caindo com um baque surdo. Kang, vendo a maré virar, tentou fugir, mas Tai-ho o derrubou com um soco. Traição tem preço, murmurou Min-jun, amarrando os pulsos do ex-guarda-costas com um cinto improvisado. O ar estava carregado de tensão, o suor escorrendo pela testa de Min-jun, colando a camisa ao peito largo. Ji-eun se aproximou, limpando uma mancha de sangue do queixo dele com o polegar, o gesto íntimo em meio ao caos. Você está bem? Sussurrou ela, os lábios a centímetros dos dele, o fôlego misturando-se em uma promessa de calmaria. Ele a puxou para si, os braços envolvendo sua cintura com urgência, o corpo pressionando o dela contra a parede fria. Louca. Corajosa demais. Você poderia ter morrido. Seus lábios roçaram os dela. Um beijo quase. O calor subindo como uma febre. Ji-eun sentiu o coração dele bater contra o seu. O desejo florescendo em meio à adrenalina. As mãos dele traçando as curvas de suas costas, possessivas, mas ternas. Eu não podia te deixar sozinho nisso. Não depois de tudo. O beijo veio então profundo e faminto, os lábios se fundindo em um fogo que apagava o medo. Ela se derreteu contra ele, as unhas cravando levemente em seus ombros, o mundo reduzido ao sabor dele, salgado e urgente. Tai-ho arrastou os prisioneiros para fora, deixando-os sozinhos no armazém. Min-jun se afastou ligeiramente, os olhos escuros brilhando com uma revelação. O twist? Kang não agia sozinho. Ele era meu meio-irmão, filho do meu pai com outra mulher, abandonado como eu. Rivais o manipularam anos atrás, plantando sementes de ódio. Eu descobri faz semanas, mas não quis acreditar. Ji-eun piscou, tocando o rosto dele, traçando a linha da mandíbula. Por isso a possessividade, medo de perder mais família? Ele assentiu, a voz rouca. Sim, mas você me mostrou que família não é sangue. É escolha. Eu largo isso tudo. Vendo minha parte da facção para aliados limpos, saio das sombras. Para você. Para nós. As palavras a atingiram como um raio de sol no crepúsculo. Ji-eun riu baixinho, lágrimas de alívio misturando-se ao suor. O grande fantasma virando o homem comum. Vai precisar de caronas agora. Ele sorriu, o primeiro genuíno e livre, puxando-a para outro beijo mais lento, explorador. As mãos subindo pelas coxas dela sob o casaco, o calor se espalhando como uma promessa de noites sem perigos. Com você, qualquer vida é luxo. Eles saíram do armazém de mãos dadas, o rio Han refletindo as luzes da cidade como estrelas caídas.
No carro de Tai-ho, Min-jun ligou para um contato. Acabou. Eu saio amanhã. Ji-eun encostou a cabeça em seu ombro, sentindo o peso do mundo se dissipar. Dias depois, em um café simples de Myeongdong, o mesmo onde ela trabalhava, eles sentaram à mesa externa, o sol de Seul aquecendo suas peles. Min-jun, agora em jeans casuais, mordia um croissant com apetite humilde, rindo de uma piada dela sobre sua vida de ex-mafioso. Você me salvou mais que eu a você, murmurou ele, entrelaçando os dedos nos dela sobre a mesa. Ji-eun sorriu, o coração pleno. Não. Nós nos salvamos. O beijo que veio foi suave, sob o céu azul, um novo começo. Sem sombras, só desejo e luz. E enquanto a cidade pulsava ao redor, eles souberam. A carona daquela chuva chuvosa havia levado a um destino eterno.